Pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Mulheres Vencedoras. Eu vou deixar mais um conteúdo para você e desde já gostaria de pedir o seu like, seu compartilhamento, seu depoimento, a sua interação com a gente aqui no canal. Nós estamos atravessando uma era onde que muitas pessoas, não todas, elas começam a ver narcisista como se fosse uma coisa normal, uma coisa comum. Todo lugar tem, é normal encontrar com eles. Não, não é normal encontrar com eles e não é normal a gente querer conviver com pessoas narcisistas. Até porque a gente sabe que eles são destrutivos e enquanto eles não destroem a vida de alguém, eles não sossegam. Eles não descansam enquanto eles não fazem o mal. Então a gente entende que narcisista, ele xinga a sua vítima até em silêncio. Quando ele pode, ele vai verbalizar isso que ele sente. O que está internizado dentro dele, ele vai verbalizar isso de alguma forma para sua vítima. Mas quando ele não pode verbalizar, ou seja, quando ele não quer, ele vai tentar te xingar você com um olhar, com um gesto, batendo uma porta, não te respondendo, te olhando de cara feia, ou te dando um sorriso falso. E até quando fica em silêncio, ele vai tentar fazer com que a vítima se sinta xingada por ele. Então, narcisista, ele teme enfrentar o próprio vazio que ele vive empurrando dele para a vida da pessoa que convive com ele. Ou seja, a vítima precisa receber aquilo que é rejeitado nele. Então, nós aprendemos que a vítima ela pode sim derreter as maldades de um narcisista quando ela aprende a conviver com ele sem estar mais interagindo com ele. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa, não precisa mais você se esforçar para entender e compreender como um narcisista funciona. Não perca mais o seu precioso tempo com o narcisista. Porque quando ele quer te adoecer mais rapidamente, ele te vê e finge ser cego. Ele trata uma vítima dessa maneira. Ele está te vendo, mas para você ele age como se ele fosse cego. Ele enxerga tudo e qualquer coisa em volta dele, menos a vítima e aquilo que a vítima está fazendo por ele ou fazendo para que essa relação dê certa. Então ele te observa. Ele te observa de longe, ele te pesquisa, ele te analisa. E até quando você está dormindo, ele faz questão de analisar como que é o teu sono. Se o seu sono é reparador, se o seu sono é perturbador, se você acorda no meio da noite. Então ele precisa saber mais coisas sobre você para ele poder empurrar cada vez mais aquilo que ele rejeita nele para a vida da vítima. Porque você ser você para ele dói. Você ser você nunca vai fazer com que o narcisista entenda, porque ele não vai entender você ser original, você ser você mesma. Tanto que ele transforma a vítima numa pessoa que começa a obedecer os comandos que ele dá o tempo todo. Enquanto essa vítima não se sente presa ao narcisista, ele não sossega. Ele transforma, a vítima num ser que é controlado por ele. E o que ela sente também passa a ser controlado por ele. Para que ele te veja como pequena, invisível, e você começa a ver esse narcisista como o grande, como que dita as regras e você obedece. Então, tratar a vítima com insignificância, para ele é prazeroso porque ele sabe que isso vai doer no âmago da alma dela. No íntimo da alma dela, isso vai doer nela. Ela começa a olhar para ela e dizer por que está me tratando desse jeito se eu não fiz nada para que ele me tratasse desse jeito. Então, o que eu digo aqui não é nada sobre você, não é nada sobre o que você carrega, é sobre o que ele é. E ele é narcisista. Então, o narcisista te oferece o que ele não tem para dar, mas a vítima acredita que uma hora isso vai chegar. Então, ele coloca as interrogações absurdas na mente da vítima para que ela não pense em outra coisa que não seja o que ele está falando, fazendo ou vivendo. E a vítima começa a pensar cada vez mais naquilo que o narcisista está aprontando diante dela. Então, ele entra como uma navalha cortante na alma da vítima
ao meio, partindo ela aos pedaços e matando ela em silêncio. Claro, ele precisa matar essa vítima em silêncio para que ela não grite onde está doendo. E ele, o narcisista, senta para poder assistir essa vítima desaparecendo de quem ela é e se tornando uma pessoa que ela nunca foi. Tudo isso sobre manipulação. E essa vítima vai se tornando uma pessoa que ela nem nunca pensou ser. Ela fica fria, ela fica distante, ela perde o prazer por ela não quer mais investir em nada, ela acha que nada mais vale a pena. Tudo por causa dos abusos que ela está passando com o narcisista. Então a vítima acredita que ela está lidando com alguém que ama, porque ela ama. Só que não ama nada, narcisista não ama, narcisista controla. Ele fica de longe assistindo a sua dor e te controlando. O narcisista ele vê a vítima como um brinquedo de estimação dele, que ele faz o que quer, quando quer e depois troca, sempre por outro pior. Narcisista nunca vai trocar uma vítima por outra melhor. Ele vai trocar essa vítima por outra muito pior do que ela. Claro, esse outro brinquedo não sabe que esse narcisista está com o controle remoto nas mãos e vai ditar regra para ela, e ela vai começar também a ficar adoecida, como um dia ele adoeceu a vítima antiga, onde ele diz, a hora que quer, como quer, se ele liga, se ele desliga, é como se ele tivesse todo o poder de controlar os passos e os pensamentos dessa vítima. Ou seja, eu vou te ligar e te desligar a hora que eu quiser. Você só vai reagir na minha direção de acordo com aquilo que eu te pedi, de acordo com aquilo que eu te disser. E é assim que o narcisista faz com as suas vítimas. Deixa o narcisista com o vazio dele. A vítima precisa aprender isso. Deixa o narcisista com a raiva dele. Deixa o narcisista com a mentira dele. Ele só queria ver você recebendo o que saía dele. Narcisista não tem poder de te manter o tempo todo no mesmo padrão de dor, porque uma hora a vítima acorda. O narcisista destrói a vítima e depois vai dizer que a vítima está diferente com ele, que a vítima mudou, que a vítima não era assim e que se ele soubesse que ela era desse jeito, ele não tinha se envolvido com ela. Agora ele vai dizer que foi ele que se envolveu com ela, sendo que na verdade ele provocou nessa vítima o interesse de se envolver com ele. Mentira, tudo mentira ali. Ele continua sendo quebrado por dentro como ele sempre foi. Assim como ele é quebrado, ele quer fazer com que essa vítima se sinta da mesma maneira. Então faça o narcisista se arrepender de tudo que ele fez com você. Você precisa estar atenta a você, você precisa ser neutra, você precisa ser cinza. Ser sim, sem graça, sem emoção. E ele não vai entender nada. Ele não entende quando você não reage. Ele te via como um território dele. E quando você muda, ele não sabe como te controlar, como manter o seu controle diante daquilo que ele está fazendo para ver você sentindo dor. Então, quando você não dá a ele o que ele espera de você, ele morre de fome, ele sai do centro, ele perde a força, ele perde a noção, ele perde até o paradeiro de quem ele é, do narcisismo dele. Então, aprenda a desarmar o narcisista. Tira ele desse lugar aonde ele aparenta ter o controle e o domínio sobre o que você sente. Porque ele precisa aparecer, estar por cima para manter a vítima por baixo dele. Como se você nunca fosse merecedora de nada e por isso ele te trata dessa maneira. E ainda, ele aproveita a situação, a fragilidade dessa vítima para tratar ela como invisível. Todo narcisista ama tratar as suas vítimas como invisível. E cada vítima busca algo nele. Isso a gente sabe porque no início da relação é bem diferente do que no meio e no final. E essa coisa que o narcisista vê que essa vítima busca nele, ele oferece para ela exatamente aquilo, como se ele tivesse isso nas mãos para poder entregar para ela, sendo que ele nunca teve. Ele não teve nem para ele, então ele não vai ter para doar. E a energia que vem dele é muito ruim.
e ele transmuta essa energia dele para a vida da vítima, para ver ela sofrendo aquilo que ele rejeita na vida dele, que causa muito sofrimento. Então ele empurra isso para a vida da vítima para ver para ver de longe, assistir. Ele gosta de assistir mesmo a derrota, a desgraça e toda a escassez que ele carrega com ele, mas ele não sabe como se curar. Então, quando uma vítima se envolve com o narcisista, ou seja, quando ela vai para a cama com o narcisista, na verdade ela pensa que está indo com um homem para a cama. Não, a vítima está atuando ali como alguém que está se envolvendo com o narcisista, mas na verdade para o narcisista isso não passa de um ritual onde ele precisa puxar a sua energia boa, e isso sai exatamente no momento que a vítima está transando com o narcisista. Ela não percebe, ela não sente, mas é assim que ela se vê sugada. Então passa por aí. Então eles todos os narcisistas, eles têm essas energias. E não são uma energia, não é uma energia, são várias energias. Porque ele se envolve com várias vítimas ao mesmo tempo e muitas vítimas do passado. E todas essas vítimas que se envolveram com narcisistas também foram envolvidas com pessoas até piores do que ele. Eu acho difícil alguém ser pior que um narcisista. Matador, estuprador, psicopata e por aí vai. Só que o narcisista pega, porque para ele tanto faz. Então todas essas energias vão acumulando no narcisista. E quando ele fica com essa nova vítima, ele vai descarregar sobre ela tudo isso, espiritualmente falando, que está sobrecarregando na mente dele, no psicológico, no emocional, e ele já não é certo da ideia, e ele fica com essa energia negativa, onde a vítima se sente sugada, sem vida e sem paz. Então tá aí, né? É um dos comportamentos estranhos que o narcisista tem, e que às vezes a vítima não percebe quando ele fica com ela e logo de repente ele some. Ele não some, não é porque ele não quer te ver. Ele some porque ele precisa recarregar as energias dele, a bateria dele em outro lugar. É como se ele tivesse que repor as energias que ele descarregou nessa vítima numa outra pessoa. E estar com uma pessoa é o mesmo que, para ele, é o mesmo que ele chegasse diante dessa pessoa, tirasse a roupa dela, pensando na próxima vítima que ele vai ter que tirar também. Mas como ele vai tirar a roupa dessa próxima vítima? Então, para ele, não é amor. É despejar energia. Gente, não é relacionamento, é abuso emocional. Então, ele vê a vítima querendo e ele finge dar o que ela está querendo, mas na verdade ela nunca vai receber dele aquilo que ela espera. E ele não está nem aí mesmo, porque para ele é um tanto faz. Então, é nesse momento que o narcisista transmite todo o vazio dele para a vida da vítima atual. Olha quantas vítimas se passaram por ele. Quantas vítimas ele passou por elas. Agora ele pega e despeja. Então, quando ele encontra uma vítima bem fragilizada, certamente essa vítima vai sofrer muito mais do que aquela outra. Porque cada pessoa carrega consigo uma energia. Agora você imagina todas as energias misturadas em um só corpo. Olha no que dá. Então, veja bem, o narcisista ele não se envolve com ninguém. Ele suga as energias e vai acumulando tudo aquilo ali. Chega uma hora que ele precisa despejar isso na próxima. Você vê que o narcisista ele tem sempre uma próxima vítima para poder despejar aqueles entulhos que fica perturbando, incomodando, fazendo com que ele reclama de tudo, nada para ele tá bom, por mais que você faça, parece que ele sempre vai te tratar como qualquer coisa. Você só vai valer aquilo que você tem, se você não pode servir, você não vale nada. Porque as energias estão acumuladas nele. Então você não precisa do narcisista. Quando a vítima entende isso, ela sai livre. Você não precisa do narcisista. Você só precisa mostrar para ele que o nada e a escassez que ele carrega vai permanecer com ele, não com você, porque isso não faz parte da sua vida. Então lembre-se que gritos não impõem respeito. E como é que o narcisista conversa com você? Gritando porque ele não sabe conversar. Então ele não é digno do seu respeito. Narcisista não conversa, ele grita. E ele grita por quê? Porque ele quer chamar a atenção para ele. Ele precisa aparecer, ele precisa ser o centro das atenções. Então a vítima precisa se libertar, silenciosamente, sem dizer, né, onde ela achou a chave da saída, mas ela precisa sair desse ambiente tóxico, pesado, que só adoece ela cada vez mais. O narcisista te treinou sem você perguntar se você queria.
Ele te deu um treinamento, ele te adestrou você a fazer o que ele quer e na hora que ele quer e do jeito que ele quer. E depois ele se desapega, como se ele nunca tivesse te conhecido. Agora a vítima depara com alguém que está dando passos firmes, está livre, parece que não está incomodado com a dor dela, mas é claro, ele cravou nela um punhal, onde ela sente essa dor e ele não sente nada, porque ele não se envolveu. E quando essa vítima sai, ela sai livre, ela sai dando passos firmes na direção da felicidade dela, da sua própria direção, sem dizer uma palavra sequer para esse narcisista, essa vítima se cura. Ela se cura e ele fica atormentado, sem entender como foi que ela achou a porta de saída para poder seguir a vida dela sem sequer olhar para ele. Narcisista não consegue destruir a sua fundação. Se você tiver boa fundação em você, ele não te destrói. A partir do momento que você não entrega mais para ele aquilo que ele busca, ele não consegue te controlar. Porque você não pode mais ser controlada, nem ser dominada por ele. Porque você já fez a sua fundação, agora é com você, é você em você. As rédeas estão com você. É você que decide. Não é o narcisista que vai decidir nada, é você. Então deixa o narcisista ver que você já viu ele debaixo das máscaras. Deixa isso cair sobre a cabeça dele. Porque consciência ele não tem, remorso ele não sente. Mas deixa ele saber que você viu. Então todo o peso da sua própria ignorância vai cair sobre a cabeça dele. Você tem que deixar isso cair sobre a cabeça dele. Sabe? E ele tem que pagar por isso mesmo, com a dor da sua ausência. Por quê? Por ele ter subestimado você. Todo o tempo achando que você era idiota, que você era burra, que você era errada da história. Onde todo o tempo ele que tinha que atuar. Ele atuava enquanto você se entregava. Então, a vítima quando acorda, ela vai desvendando tudo o que aconteceu com ela. Então o que eu estou falando para vocês aqui é o seguinte, observa. Para que você não venha mais se sentir invalidada por ele. Nem refém dele. Nunca mais. Porque quando a vítima ela enxerga tudo isso, ela enoja. Ela toma nojo. Sabe? As coisas que emanava do narcisista para a vida dela, ela olha, observa e fala, que isso? Isso não é para minha vida. Eu não nasci para viver isso. Eu não quero isso na minha vida. Eu não preciso disso para ser feliz. Antes de eu conhecer isso, eu era uma pessoa inteira. Eu vou continuar sendo inteira. Narcisista não vai me quebrar pela metade. Então você vai dar um golpe mortal no narcisista. Enquanto o narcisista passa, por bom uma vida inteira, lá fora, ele implantou na vítima os padrões ruins e repetitivos dele. E a vítima começa a viver isso dentro de casa, enquanto lá fora ele está livre. Só que a vítima sai. Ela sai desse lugar. Tá? E o narcisista fica observando quando ela vai. E quando ele volta, é para ver se ela está curada, se ela aceita ele de volta. Agora você já entende que quem foi o ridículo dessa situação foi o narcisista, foi o idiota, foi ele. Você pode viver a sua melhor história sem olhar para trás. Toda vez que o narcisista tentar voltar, você vai saber como se defender. Porque quando ele volta é só para desmerecer quem você é, nunca é sequer para conversar. Então você chapou na testa dele, que ele até te ofuscou, mas ele não conseguiu apagar o seu brilho. Você pode seguir adiante, você pode brilhar, você pode resolver a sua vida, sem sequer olhar para o campo de dor que um dia ele te apresentou. Porque é isso que ele faz. Ele apresenta um campo de dor para a vítima. Quem mandou ele subestimar você? Quem mandou ele achar que você não ia ver ele debaixo das máscaras? Então tudo que eu falo para vocês é o seguinte, trabalhe em silêncio e deixa que o seu próprio resultado venha falar por você. Porque o brilho do narcisista é temporário e é falsamente. É por um tempo. Ele só brilha enquanto ele consegue te apagar. Mas só que você não brilha por um tempo. Você nasceu para brilhar uma vida inteira. Olha a diferença. Olha aí a diferença. E narcisista acha que a vítima é boba, que ela é ingênua. Mas nada vai roubar a sua paz. Você estava ali o tempo todo com você, do seu lado, sendo feliz e buscando melhorar a cada vez mais. Tá bom? Beijo no seu coração, que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.